Na pessoa do Dr. Glauco Gumerato Ramos, eu gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Direito Processual, o Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Gostaria de, na pessoa do Dr. Fábio Sorge, que foi um grande e é um grande amigo de vida profissional, saudar todos os amigos da mesa, alguns que eu não via há muito tempo, não é? E as representantes do centro acadêmico, que simbolizam o futuro das gerações que certamente reproduzirão esse saber. E faço uma especial referência ao meu colega Cássio Murilo Schiavo, a quem eu saúdo e na pessoa de quem eu estendo as saudações a todas as autoridades aqui presentes que eu não tive a oportunidade de mencionar. Cássio, um grande abraço, faz tempo que a gente não se fala. O nosso objetivo aqui dentro da programação é discutir o tema garantismo processual e processo penal, Constituição e realidade. É lógico, para isso nós precisaríamos de um semestre de aula full time para tentar entender alguma coisa do que nós não conseguimos fazer de 1988 para cá no processo penal. Há um déficit normativo que, a meu sentir, se constata com a incapacidade que nós tivemos de não produzir um novo Código de Processo Penal adequado às matrizes constitucionais e, mais do que as matrizes constitucionais, também às matrizes convencionais. Eu me refiro à obediência à Convenção Americana de Direitos do Homem. E nesse déficit de legalidade, nós perdemos o rumo de todas as reformas estruturais e globais que foram feitas na América Latina. A ponto de hoje, e hoje não é uma figura de linguagem, mas sim uma constatação temporal concreta, o Brasil é o único país no contexto latino-americano que, tendo passado por uma reorganização democrática, não conseguiu, não produziu um novo Código de Processo Penal. Isso tem efeitos devastadores, porque nós, ao longo desses anos, nós não conseguimos alimentar e nós não fomos alimentados por uma cultura democrática no processo penal. E cultura democrática não é um jargão abstrato. Como eu tenho 20 minutos, agora menos do que isso para falar, eu pincei um tema para tratar com vocês, que por sinal foi o tema de uma aula que eu dei ontem à noite em Curitiba, onde estavam sendo tratadas as garantias processuais penais no âmbito da realidade contemporânea, que é uma coisa criada pela incultura constitucional convencional e pelo déficit normativo que tem o nome bizarro de execução antecipada da pena. Execução antecipada da pena, esse jargão, esse rótulo, não existe na literatura comparada. Vocês podem sacudir qualquer manual, o mais simples de processo penal na literatura comparada, e vocês não encontrarão nenhum verbete e nenhum conteúdo que corresponda à possibilidade de se cumprir uma pena de forma antecipada. No entanto, nós construímos
a preservação de um entendimento que era muito anterior a 1988, com bases constitucionais completamente distintas da de 1988, e sem as bases convencionais para alicerçar a cultura processual penal, e mantivemos esta compreensão de que existe uma execução da pena antecipada até o julgamento de um caso paradigmático em 2009, quando num acórdão, num HC, então relatado pelo ministro Eros Grau, afirmou-se o óbvio. A Constituição brasileira, diferentemente de outras constituições no marco latino-americano, diferentemente de outras constituições no marco europeu, mas não diferentemente, por exemplo, do que preconiza a Constituição de Portugal, da onde nós tiramos a redação que está estampado no nosso texto. A Constituição brasileira, ela condiciona a quebra definitiva da presunção de inocência a um conceito técnico, que é trânsito em julgado. E trânsito em julgado é um conceito técnico solidificado tanto na seara processual penal quanto na seara processual civil. A existência, o condicionamento da execução da pena ao trânsito em julgado jamais significou que alguém não pudesse ser preso antes do trânsito em julgado. Mas ao mesmo tempo que jamais significou isto, sempre significou que esta prisão anterior ao trânsito em julgado, ela tem uma única natureza: cautelar. Eu posso prender? Posso. Sob que justificativa? Execução antecipada? Não. Sob fundamentos cautelares. E aí está um dos grandes desafios que o Estado constitucional brasileiro não conseguiu cumprir, que é o de dar uma efetiva natureza cautelar à prisão anterior ao trânsito em julgado. Porque ao dar a natureza cautelar, em primeiro lugar, eu não posso fazer com que esta prisão, por via transversa, cumpra o papel de uma pena definitiva. Não cumprindo o papel de uma pena definitiva, mas sendo uma prisão de natureza essencialmente cautelar, ela exige do órgão jurisdicional enquanto órgão judicante, mas exige também do órgão acusador como responsável pela acusação, que o processo se desenvolva dentro de um tempo razoável. Esta razoabilidade temporal significa dizer que eu não posso, diante de um preso cautelar, em um processo, arrastar o julgamento até o provimento transitado em julgado com a lentidão que caracteriza
o funcionamento dos tribunais brasileiros. E aqui nós temos vários exemplos deste ano, de 2017, ou quando muito de 2016, em que se constata exatamente o descumprimento das bases constitucionais e convencionais no que diz respeito à duração razoável do processo, e por conta desse desrespeito, o crescimento do entendimento da tal da execução antecipada da pena. Um caso emblemático é o caso do goleiro Bruno. Depois o Glauco pode situar para os amigos do exterior que caso é esse em detalhes. O caso do goleiro Bruno é um caso em que alguém, o réu, um goleiro de futebol, julgado e condenado pelo tribunal do júri, e portanto nós estamos diante de um julgamento em primeiro grau de jurisdição, esse caso é objeto de um recurso. O goleiro está preso, o réu está preso, o réu está preso. Ele está cumprindo pena? Não, ele não está cumprindo pena, ele está preso a título cautelar, que é o que justifica a sua prisão. Quantos anos demorou o julgamento do recurso interposto pela defesa? A pena do rapaz lá foi alta, o crime foi grave, a sociedade se comoveu, ou foi comovida, porque casos como o do goleiro Bruno, Fábio sabe muito bem, aqueles que trabalham no júri sabemos muito bem, nós temos casos semelhantes a esse cotidianamente pelo país. Maria Paula era juíza num caso em que nós trabalhávamos juntos no 3º Tribunal do Júri em São Paulo, em que uma família resolve fazer com uma criança um ritual satânico e mata a criança num ritual satânico, a mãe com o pai do lado de fora. A Maria Paula não conseguia fazer audiência e eu não conseguia fazer a acusação. Os senhores ouviram falar desse caso no país? Os senhores sabem do que eu estou dizendo? Os senhores não sabem. Por quê? Porque não foi selecionado pela mídia para ser um caso da moda. O goleiro Bruno está preso cautelarmente há quanto tempo? Há 3 anos. Há 3 anos, no momento em que o habeas corpus dele foi julgado pelo STF. E vai o ministro Marco Aurélio, numa decisão de 21 de fevereiro de 2017, e diz o seguinte, no seu despacho: a esta altura, sem culpa formada, esta é uma expressão que vem do processo penal imperial. E se vocês forem puxar, esta expressão vem dos direitos das ordenações. Culpa formada. Para que vocês tenham uma ideia do quanto a linguagem nos trai na falta de uma cultura jurídica contemporânea. O paciente está preso, no total, há 6 anos e 7 meses. Ou seja, o cara está preso cautelarmente há 6 anos e 7 meses. Então nós precisamos fazer alguma coisa para justificar esta prisão. O ministro Marco Aurélio diz: não, no Estado democrático e de direito, ninguém fica preso cautelarmente quase 7 anos, esperando julgamento definitivo. E a sociedade caiu de pau no ministro Marco Aurélio, porque todos os programas que pingam sangue das 6 da tarde foram dizer que era ele o responsável
pela impunidade, pela soltura de um réu que está preso cautelarmente há quase 7 anos. Nenhum desses programas foi pegar o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e perguntar: doutor, por que o senhor não levou o caso a julgamento? Nenhum desses programas foi perguntar ao Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais por que o Ministério Público demorou 2 anos e 2 meses para fazer as contrarrazões de apelação. As contrarrazões de apelação, porque as razões foram juntadas em 2º grau, que é outra aberração do direito brasileiro. E as razões só foram juntadas porque foram juntadas em 26/11 de 2015, o recurso entrou no tribunal em 26/9 de 2013. Só foram juntadas após cobrança do TJ por telefone ao Procurador-Geral. Esses dados são públicos, estas informações são públicas, estão no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então nada disso importa. O que importa é nós criarmos uma coisa chamada execução antecipada da pena. E como isso é um monstrengo jurídico, isto é um Frankenstein teórico, ele vai dando desdobramentos inimagináveis e incontroláveis. Por exemplo, um dos primeiros aspectos que não se sustenta para o processo penal é o emprego de uma ferramenta que eu não posso nem dizer que se chame de uma ferramenta teórica, porque de teoria ela não tem nada. No entanto, ela se chama teoria geral do processo. Para trazer para o processo penal conceitos e instrumentos que são do processo civil. Aqui, hoje pela manhã, a brilhante palestra do ministro Nelson Neri, e você tem, no meu sentir, na minha modesta avaliação, você tem de sair, pagar o ingresso de novo, se fosse cobrado, entrar e bater palma de joelho para o cara, porque é um dos poucos que se atreve a dizer o óbvio para o processo civil. Para o processo penal, então, não tem nem cabimento você falar que uma teoria geral do processo possa levar súmulas vinculantes ou efeitos impeditivos de apreciação de casos no mérito por força de resolução de incidentes de demandas repetitivas. Por quê? Porque o direito penal e o processo penal são pautados pela legalidade estrita. Legalidade, não jurisdicionalidade estrita. E a gente pode bater palma quando o incidente fala, não, opa, vamos assegurar direitos da pessoa acusada. Mas no momento em que esse incidente resolver prejudicar o regime de cumprimento de pena, por exemplo, você vai fazer o que com ele? Você vai dizer, não, pode sim. É dessa teoria geral do processo que vem, por exemplo, o emprego de um argumento que não tem nada de subsistente no processo penal. O recurso extraordinário e o recurso especial não tem efeito suspensivo. Tá, e desde quando o efeito suspensivo significa ocorrência de trânsito em julgado? Ora, e para o processo penal, a ponto de permitir que com isso se tenha a quebra da presunção de inocência. Além disso, nesse contexto do discurso da execução antecipada da pena, a gente precisa colocar a situação histórica como o grande fator de determinação dessa construção. Chama-se Operação Lava Jato. Por quê?
Porque as condenações começaram a acontecer em primeiro grau. O julgamento das apelações tem sido razoavelmente rápido no âmbito do TRF da 4ª Região. Onde que a bola está pipocando para estourar? No recurso extraordinário e no recurso especial. Foi por essa razão pragmática, essencialmente pragmática, que o Supremo resolve, num caso de habeas corpus, restringir direitos fundamentais. Aliás, eu não sei se todos aqui conhecem a história do caso que levou o Supremo a decidir como decidiu pela execução provisória da execução antecipada da pena, no famoso HC, vamos pegar o número dele aqui, 126.292. E com isso eu vou encerrar. Porque já que a proposta da palestra é dizer realidade e aqui nós temos o nome que invoca a concretude de direitos, eu vou dizer o que tem sido feito com o habeas corpus em termos de proteção de direitos fundamentais. O caso 126.292 era um roubo em coautoria. Dois moleques presos por roubo. Um deles obtém o direito de acompanhar o processo em liberdade, o outro não, e é condenado. Só que na condenação foi-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade, o que é uma raridade, Fábio, você sabe muito bem disso. Houve o recurso exclusivo da defesa. E no recurso exclusivo da defesa, o tribunal mantém a condenação e manda prender. Ao que a defesa diz: espere, eu vou impetrar recurso especial. Se eu acompanhei o recurso de apelação solto, eu vou querer acompanhar o recurso especial solto. O tribunal nega. O Tribunal de São Paulo nega. Dessa negativa vem o primeiro HC no STJ. O STJ faz de conta que não viu a história. E do faz de conta que não viu a história, tem a impetração deste HC, em que o réu condenado, mas não cautelarmente preso, podendo acompanhar o recurso em liberdade, ele diz o seguinte: escuta, eu quero o direito de liberdade que me foi concedido desde o primeiro grau para acompanhar a tramitação do recurso. Sabem vocês que o MPF, no Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro da tese defensiva e diz a verdade. Ele não precisa ficar preso para acompanhar a tramitação do recurso. Quando o caso então sai da turma e é levado ao pleno, e no pleno o Supremo então resolve voltar à jurisprudência anterior à Constituição de 1988, por conta da credibilidade e da eficiência do sistema de justiça. Ou seja, a pergunta que eu digo a vocês, que eu faço a vocês é possível empregar-se um habeas corpus para restringir direitos fundamentais? Porque esta foi a solução prática que aconteceu. Eu peguei um habeas corpus em que o acusador público, e aí estava uma discussão em algum momento aqui, nas mesas antecedentes, uma professora invocou o garantismo de Ferraioli e a obrigatória separação
a obrigatória separação entre acusar e julgar, o que é uma lição tranquila para nós no processo penal, quando se fala de sistemas processuais. Então você tem um caso em que o acusador público diz, não precisa da cautelar. O Supremo vai e diz, não só precisa, como eu mudo o meu entendimento, voltando atrás de 1988, por meio de um habeas corpus, e comece-se a execução provisória da pena, ou antecipada da pena. É isso. Agradeço muito mais, uma vez mais o convite, a presença e a atenção de todos vocês, os amigos presentes à mesa, e passo a palavra uma vez mais à presidência.